Desde os primórdios do cinema, o ser humano é aficionado por obras de terror. Aqueles filmes que deixam a gente apavorado, tiram o nosso sono e fazem a gente roer unhas. Inclusive, uma curiosidade, eu tenho mania de cobrir minha cabeça quando eu tô com medo de algum filme assim, depois que eu vou dormir. Fico pensando naquilo, deve ter alguma explicação pra isso. Sei lá, acho que eu sinto que com a cabeça coberta o monstro não vai me cutucar, não vai pegar minha cabeça, não sei. Mas enfim, é justamente sobre isso o tema do vídeo de hoje. O quê? Pessoas que cobrem a cabeça? Não! Obras de terror, filmes de terror, porque a gente vai tentar chegar em qual que é o filme de terror mais importante e mais impactante de todos os tempos da história do cinema. Porém, muito mais fácil do que causar medo nas pessoas através da tela é você se inscrever no canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações para saber as novidades sempre que a gente postar vídeos novos por aqui. Mas antes de começar a puxar os filmes aqui, eu fiz uma pré-lista, né, pra deixar o vídeo mais dinâmico, com alguns filmes que acho que podem disputar esse título de mais importante de todos os tempos. Tem argumentos, embora uns muito mais do que outros. Mas algumas regras que eu estabeleci aqui. Quando eu digo de maior, mais importante, mais impactante, o que eu quero dizer com isso? Eu decidi estabelecer alguns critérios aqui, vai ter uma soma de todos eles. Então, por exemplo, vai ter a qualidade do filme, tem que entrar na questão, tem a popularidade do filme, tem a influência, tem o impacto cultural na época, tem se o filme continua atual ou não, tem essas questões também, tem filmes que ficaram mais datados do que outros, enfim, tudo isso vai ficar num bolo aqui, numa equação muito louca pra gente chegar nesse resultado final. E esse é o tipo de vídeo que eu sei que eu já vou errar, já comecei errado, não tem como acertar um vídeo desse, não tem como agradar todo mundo, até porque quando se fala de maior, melhor, tem muitos critérios que podem ser estabelecidos, algumas pessoas levam em consideração mais uma coisa do que outra, então não tem como acertar, já peço desculpas aqui pelo resultado final, mas eu tentei ser bem justo, peguei alguns fatores aqui de alguns filmes que figuram algumas listas aí dos mais importantes do terror de todos os tempos. E antes que você estranhe, você vai notar que não tem muitos filmes recentes aqui, e eu não sou saudosista, não é isso, eu não sou falar, só existe filme bom antigamente, não é isso, mas quando a gente fala de maior, mais impactante, a gente acaba tendendo mais pelos clássicos, né? Porque os filmes clássicos a gente consegue mencionar um pouco melhor como foi o impacto pós desses filmes, né? O que o cinema mudou após o lançamento desse filme, quanto que ele impactou outras obras, quanto que ele foi influente. Naturalmente, filmes mais recentes, principalmente do século XXI, a gente acaba perdendo esse lado, a gente não tem como mensurar isso, a gente pode fazer um exercício de futurologia aqui, mas não tem como saber exatamente quando esse filme vai ser impactante no futuro. Então, só pra deixar claro, não vão ter filmes do século XXI aqui, só filmes do século XX. E os filmes que eu vou trazer aqui pra brigar por esse título são Nosferatu, O Gabinete do Dr. Caligari, Psicose, O Bebê de Rosemary, O Exorcista, Drácula, A Noite dos Mortos-Vivos, Halloween e por último, e não menos importante, O Iluminado. Esses são os filmes que vão brigar aqui pelo título de filme mais importante e mais impactante do terror de todos os tempos. E deu a perceber que é só pedrada aqui dentro do gênero, não tem filme aqui que não foi importante, todos têm sua importância, né, uns mais que outros, obviamente. E eu vou fazer um processo de eliminatória. Obviamente vai ficando mais difícil, tem filmes que você não tem muito o que falar negativamente, talvez sou o único critério, só que os outros são mais impactantes, vai ter alguns que vão cair nesse caso aqui, mas eu vou tirando algum até chegar no resultado final, qual que é o mais importante de todos os tempos. E o primeiro que na minha visão vai cair aqui é o Drácula, que eu tô falando do Drácula da década de 30, e porque na minha visão eu acho que tem que cair o Drácula aqui no começo. Primeiramente, porque a gente tá falando de uma década ali dos monstros, né? Então a década de 30, um pouquinho da década de 40, é a década do cinema do terror dos monstros, tinha várias coisas assim. E assim, tem vários outros ícones do terror que dividem esse protagonismo com o Drácula, por exemplo, até o King Kong da mesma época ali, o Frankenstein, até a sequência também, que é A Noiva do Frankenstein, são filmes muito importantes. Então dentro desse subgênero de monstros, talvez já o Drácula não seja totalmente uma unanimidade, porque ele divide esse protagonismo, esse é um dos fatores. E o segundo é a própria questão do personagem do Drácula. A discussão de qual que é o personagem do Drácula mais icônico do cinema. Eu acho que talvez o de 30 aí seja o mais impactante, né, o mais influente, mas por exemplo teve o Christopher Lee, se não me engano, de 58, que também é muito importante, é muito marcante aquela visão, e o próprio Drácula de Bram Stoker dos anos 90, então meio que é dividido o protagonismo dentro do próprio personagem. Então eu acho que não pode ganhar esse título de melhor de todos os tempos, se não é unânime nem nesses critérios que eu citei aqui. E na sequência, outros dois que caem aqui já começa a doer bastante meu coração, porque são dois dos meus filmes favoritos de terror. Pra mim é o Halloween de 78, né, A Noite do Terror, e também O Iluminado, filmes bem diferentes, né, mais ou menos uma época parecida ali, mas acho que os dois caem aqui, eu vou explicar meus motivos. O Halloween de 78, por que eu acho que ele vai cair aqui? Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, que eu tentei chegar em qual que é o filme de slasher mais importante de todos os tempos. Então veja bem, se eu fiz esse vídeo, já há uma discussão, porque tem outros filmes, talvez parecido com o que acontece com o Drácula, de filmes que são
não sei se igualmente importantes, mas muito impactantes. O próprio Hora do Pesadelo, Hellraiser, o Sexta-feira 13, sei lá, o Massacre da Serra Elétrica. Tem vários outros títulos que podem disputar, ali mais recentemente o Pânico também. E eu acho que esse protagonismo é dividido. Na minha opinião, eu acho que o Halloween é o mais importante desse gênero, mas cabe uma certa discussão. E o próprio gênero do slasher, eu acho que é um gênero um pouco mais segmentado, com regrinhas mais simples, não que você precisa ser um filme elaborado para ser um filme bom, pode ser um filme simples e um filme bacana. O 78 eu acho que é isso, é um filme que tem uma construção simples, um orçamento muito baixo, mas é um filme que é muito competente. Mas eu não sei, próprias regras do slasher, acho que é difícil colocar, pra mim, pelo menos na minha visão, colocar ele como o mais importante, porque toda a construção dele é muito simples, com regrinhas estabelecidas ali. Eu não sei, o próprio slasher não é unanimidade com muitas pessoas, tem gente que não gosta, acha um gênero super valorizado, acha meio chato. Eu não acho que é super valorizado, eu acho que ele só tem bem definido quais são as regras dele e ele segue ali meio que a risca, tendo umas variações ou outras ali. Então por esses motivos eu acho que Halloween 78 não entra nessa disputa aqui. E sobre o Iluminado, por que eu vou tirar ele da disputa aqui? Aqui já é mais difícil arrumar argumentos, tô meio que pisando em ovos aqui. Assim, porque o Iluminado, que eu falei, é um dos meus filmes de terror favoritos, acho que toda a construção dele é muito competente, aquele clima pesado, trilha sonora, enfim, tecnicamente, né, a gente tá falando de Kubrick aqui, é um filme maravilhoso. Mas eu acho que talvez o Iluminado, até por ser um horror mais sobrenatural, assim, uma coisa um pouco mais segmentada, talvez não seja pra todo mundo, muitas pessoas talvez não gostem tanto, então ele perde um pouquinho no questão de, sei lá, popularidade, de pessoas, novos públicos querem assistir, por mais que eu acho que tá difícil, as pessoas às vezes têm menos paciência com filmes, ele é um pouco mais cadenciado, não que seja um demérito, mas não sei, talvez seja um filme que converse com menos públicos, embora ele também esteja muito popular, né, aquela visão do Here's Johnny, ficou muito famosa, todo mundo conhece aquela cena, mas talvez seja um filme um pouquinho mais nichado, talvez perto dos outros, assim, não sei, acho que eu posso estar falando besteira aqui, mas basicamente, por que eu tô tirando o Iluminado? Porque eu acho que os outros são mais importantes e mais impactantes, mas eu não tenho muito negativo ao que falar. E na sequência, outro pra mim vai cair aqui é o Bebê de Rosemary, que também dói bastante o coração, porque desses filmes clássicos ali da década de 60, 70, é um dos meus favoritos. Eu acho que ele consegue trazer uma coisa muito diferente daquele horror psicológico de uma construção. Você assiste aquele filme e você fica meio incomodado, fica meio desesperado assim com a situação. É uma situação incômoda, é uma situação claustrofóbica, de seita, tudo envolvido ali, e é muito desconfortável. Alguns filmes recentes têm feito um pouco isso, desse horror psicológico, de uma coisa mais construída, mais cadenciada, só que o Bebê de Rosemary já fazia isso lá na década de 60, né, muito à frente, assim, digamos assim, esse filme. Mas eu acho que esse filme tem algumas questões que deixam ele um pouco atrás dos outros que eu vou citar aqui. Talvez seja a questão da própria disputa com os filmes da época, a gente tá falando de, se não me engano, o Bebê de Rosemary é de 67. Tem outros filmes, né, mais ou menos nessa época que eu acho que são mais importantes, mais impactantes. O próprio Halloween, que é um pouco depois, acho que o filme furou um pouco mais a bolha. Eu não sei, eu tenho a impressão que o Bebê de Rosemary é um pouco mais nichado. Não sei, talvez a temática também não ajude, porque você não tem uma figura tão clara assim, por exemplo, igual o Michael Myers, igual o do Exorcista, que tem uma Regan, né, uma foto muito mais marcante no imaginário das pessoas. Eu acho que é um filme que sofre um pouco disso na questão da popularidade. Inclusive um fato curioso sobre a Baby Rosemary, não sei se esse é efeito Mandela que chama, tem um nome pra isso, que muita gente disse que ficou perturbado com o filme, porque com a imagem da criança, né, porque ela era muito feia, só que em nenhum momento no filme é mostrada a criança efetivamente de corpo inteiro, né, tem uma parte que mostra um olho ali, mas é bem uma coisa bem sutil, assim, bem sugestiva. Só que o negócio foi entrou tanto na mente das pessoas que as pessoas juravam de pé junto que tinham visto o Bebê de Rosemary. E na sequência, outro que vai cair pra mim é A Noite dos Mortos-Vivos. E por que eu tiro A Noite dos Mortos-Vivos daqui? Ele faz parte também de um nicho ali de filmes, né? Os filmes de zumbi, de mortos-vivos, embora seja o filme que é mais importante, assim, do gênero, né? Que determinou muito do que a gente vê de zumbi hoje, atualmente, que seja com Walking Dead ou várias outras obras de zumbi, são dessa visão do Romero, né? De como que eram as coisas. E esse filme tem um marco legal, né? O Romero fazia muito isso de trazer paralelos sociais dentro do filme. Tinha isso no Dawn of the Dead também, que ele trouxe bastante. E outros filmes recentes estão fazendo isso também, mas é uma coisa que o Romero já fazia lá na década de 50. Isso é muito revolucionário. Mas eu acho que talvez desses filmes aqui foi um dos que ficou mais datado de você assistir hoje. Até por causa da estética dele, a própria evolução natural dos efeitos da maquiagem, efeitos práticos. Então talvez um filme que seja um pouco difícil de você consumir hoje, até pela visão dele, assim, acho que fica um pouco... e a evolução natural do cinema de zumbi, né? Não tô comparando, falando que outros filmes são melhores ou piores, mas, por exemplo, você pega um Hack da vida, um Extermínio, um Train to Busan lá, o Invasão Zumbi, talvez são filmes que se atualizaram melhor nesse sentido de zumbis, né? Não sei, talvez seja um lado mais ameaçador para gerações mais atuais. Não tô tirando o mérito, né? A gente não pode ter uma visão anacrônica, porque eu acho que na época foi muito importante, mas eu acho que foi um filme que
ficou meio que naquele nicho ali naquela época. Acho que foi um filme que não transcendeu tanto para gerações e décadas futuras. Por esse motivo eu vou tirar aqui A Noite dos Mortos-Vivos dessa disputa. E aqui então ficou meu quadrangular final, minha semifinal de filmes, que ficou com O Gabinete do Dr. Caligari, filme antigaço ali do expressionismo alemão. Nosferatu, que inclusive vai ter uma refilmagem agora com o Robert Eggers, se não me engano. Tô ansioso pra esse filme aí, acho que vai ser brabo, vai ser brabo. Psicose e O Exorcista, são 4 filmes aqui que ficaram nesse quadrangular, que um desses vai ser o filme mais importante, mais impactante de todos os tempos do terror. Comenta aí, você imaginou que ia ficar entre esses filmes? Qual seria o seu quadrangular final? Eu quero saber também sua opinião. Mas vamos lá, o que a gente vai fazer aqui pra essa disputa, gente? É difícil, novamente, cada vez menos argumentos pra falar. E eu acho que um argumento que eu vou usar aqui pra tentar limpar um pouco isso, eu vou tirar os 2 filmes do expressionismo alemão. Agora os cinéfilos se contorcem na cadeira, porque falam, como assim? Você tá falando de filme mais importante, mais impactante de todos os tempos? Como que não é um expressionismo alemão? Claro, se eu fosse tão simplista assim, obviamente que o filme mais importante talvez seria o Caligari ou o Nosferatu, até por causa do tempo deles, aquele negócio que eu falei, dos filmes mais no passado serem mais influentes, serem mais importantes e geraram outras coisas. Mas pensando na questão de nicho, eu sei que é muito tempo que foi lançado, né, da década de 10, se eu não me engano, né, não, década de 20, desculpa, 21 a 22. Eu tirei esses dois porque eu acho que eles tem a sua importância histórica, historicamente não tem o que discutir, mas acho que são filmes que foram muito datados na época, né, lógico, mais de 100 anos falando assim, mas são filmes que não transcenderam tanto essa geração, eles ficaram muito marcados por aquele período, até porque ser uma outra época do cinema, né, cinema mudo, é bem diferente ali a questão de conversar com o público, então esse fato de ser um cinema mudo, eu acho que joga um pouco contrário com essa furar a bolha no sentido do terror, embora não tenha como discutir a importância desses dois, eu vou tirar os dois por causa disso. E se eu tivesse que escolher um, qual seria o mais importante? Eu fico na dúvida se é Nosferatu ou Dr. Caligari. Automaticamente, eu já fiz vídeos sobre isso, em alguns vídeos eu falei uma coisa, outra falou outra. Hoje eu tô mais tendendo pra falar do Nosferatu, tá? Que talvez seja mais importante, mais impactante, porque acho que talvez eu fiquei com o remake agora do Eggers na cabeça, tô pensando nisso, talvez seja um filme que vai ganhar uma atualização, talvez mais pessoas vão atrás dele, e eu tô esperando se daqui a pouco não vai surgir um remake também do Gabinete do Dr. Caligari, porque o filme tem um plot twist muito legal, não vou dar spoiler aqui, mas é muito bacana. Mas fica esses dois aqui, e a disputa final ficou então entre Psicose e O Exorcista. Na visão desse canal, os dois filmes, né, a finalíssima aqui dos filmes de terror mais importantes e mais impactantes de todos os tempos. E o que fazer nessa final, hein? O Exorcista contra a Psicose. Eu tô tentando ser bem imparcial aqui na minha visão, porque eu gosto muito mais de Psicose, tá? Acho que é um filme que, sei lá, eu gosto de tudo nele. É um filme que funciona muito bem ainda, muito dinâmico. Hitchcock, eu sou suspeito pra falar que eu adoro. Mas eu acho que nessa disputa não tem como fugir de O Exorcista, que na visão desse canal é o filme de terror mais importante e mais impactante de todos os tempos. E eu vou dar meus argumentos por aqui. O Exorcista, ele é um filme que eu não sei, assim como eu falei do Psicose, que é um filme que tem um ritmo interessante ainda, eu acho que o ritmo do Psicose é melhor ainda, até por causa da temática, mas o mérito que o Exorcista tem de fazer uma coisa num cenário tão pequeno, digamos assim, e ainda é um filme que funciona, constrói uma atmosfera de terror, de tensão, né, não sei, sombria, que é muito difícil. Eu não sei se eu já vi algum filme fazer dessa forma essa atmosfera que ele cria, essa atmosfera herege de uma coisa ruim, de uma coisa errada. Eu lembro quando eu era pequeno até, a minha mãe, por exemplo, ela nunca assiste filme, né? A gente não fala sobre filme, e ia passar O Exorcista na Globo, acho que era. E eu lembro que dela falava pra mim, Gu, não liga a TV não nesse horário, vai passar um filme que é ruim, é coisa ruim, coisa feia. E assim, tipo, o Exorcista ganhou essa alcunha de um filme errado, de um filme herege, um filme do mal, né? Até pra pessoas que não eram desse nicho, né? Minha mãe nunca deve ter assistido na vida O Exorcista, mas ele furou a bolha nesse sentido de ser um filme incorreto, um filme que quebrou as regras dos paradigmas da época. Foi um filme muito transgressor pra época, e até hoje, se pensar, tem coisas que aparecem ali que eu não sei se seriam tão bem aceitas também hoje, né? Uma coisa que provocaria burburinhos, só que ele fez isso na década de 70. Pensar como isso foi impactante. Até fazendo um comparativo com como as coisas eram. O próprio Psicose, eu tava lendo que tem uma cena aqui do Psicose que ela é, não digo polêmica assim, mas foi o primeiro filme, se eu não me engano, que teve uma privada sendo apertada, porque era uma coisa considerada meio de mau gosto. Olha o nível do conservadorismo da época, e vai lá o Exorcista e faz o que ele fez, muito transgressor e muito ousado pra época. Então acho que tudo isso que colocar no bolo ainda é um filme que ainda conversa, consegue provocar medo atualmente. Eu acho que não tem como tirar os méritos de Exorcista, que pra mim é o filme de terror mais importante, mais impactante de todos os tempos. Mas deixando claro que eu amo Psicose, acho que é um filme que funciona. Inclusive
Inclusive, eu falei sobre o slasher, né, do Halloween e tal. Se você pensar, o Psicose foi responsável por meio que estabelecer algumas regras ali que foram utilizadas no slasher depois. Eu acho que o Halloween, né, deixou isso muito mais bem estabelecido de forma mais de checklist, mas assim, muito disso veio do Psicose. Então eu acho que é um filme que é muito influente e muito importante também. Mas é isso, pessoal. Essa foi a visão desse canal do filme mais importante de terror de todos os tempos. Você concorda com a minha opinião? Comente aqui o que você acha, quais filmes eu acabei esquecendo de citar aqui que você acha que poderiam disputar como obrigatórios. Eu quero saber na sua visão também qual que é o filme mais obrigatório de terror de todos os tempos. Pedidinho rápido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante e assine o sininho das notificações para saber as novidades sempre que a gente postar vídeos novos por aqui. Aproveita também e siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram e TikTok, sempre conteúdos bacanas de cinema, e também confira o nosso Spotify com o nosso podcast a cada 15, 20 dias, sempre episódios legais por lá. Vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau!